Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Juntamente comigo, pega a sua Bíblia e vamos à palavra de Deus. Eu quero que você abra no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, um texto bem conhecido, Gênesis 12, versículo 1 até o versículo 5. Livro de Gênesis, capítulo de número 12, a partir do verso 1 até o versículo de número 5, e depois quero ler capítulo 13, versos 6 e 7. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Capítulo 13, versículo 6 e o versículo 7. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podia habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Podeis assentar. Deus abençoe os irmãos. Dentro do tempo que nos resta, eu quero deixar aqui uma palavra bíblica a todos os irmãos, a igreja do Senhor que aqui se faz reunido nesta oportunidade. Todos conhecem a história de Abrão, ou Abraão. É uma história bíblica bem conhecida de todos nós. Sabemos que Deus tinha um plano a ser executado por intermédio da vida deste homem. E é bom dizer que Deus tinha no seu coração um desejo de construir uma nação, de levantar um povo, e Deus então escolhe este homem, Abraão, para realizar este projeto, Deus realizar este projeto através de Abrão. E é bom dizer que Deus o chamou, escolheu Abrão, e me chama a atenção que dentro do projeto de Deus, dentro do plano de Deus, estava a vida de Abrão. Me entenda nesta noite para que você possa realmente entender também o que Deus quer falar conosco nesta noite. É interessante que o projeto de Deus, entenda, dentro do plano de Deus, havia a vida de um homem por nome de Abrão. Eu abro parênteses para dizer o seguinte: quando Deus tem um projeto, quando Deus tem um plano, Ele usa a vida de alguém, a vida humana. E é bom dizer também que Deus chama Abraão, escolhe Abraão e faz umas promessas a Abraão. Olha só as promessas que Deus faz. Te abençoarei, Deus estava falando para Abraão. Engrandecerei o teu nome, serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Toda esta terra que vês, olha o que Deus está dizendo, hei de te dar a ti, a tua descendência,
será como o pó da terra. Abraão tinha 75 anos quando ele aceitou a realizar o projeto de Deus, quando Deus o escolhe para então este fim. Olha, meus amados, interessante que quando Deus chama, escolhe, as coisas não acontecem no imediato. Demorou por algum tempo. A história bíblica diz que demorou há cerca de 25 anos para Deus realizar este projeto na vida deste teu servo. Será, eu fico perguntando, será que nós estamos prontos, preparados para algo grande de Deus na nossa vida? Porque quando Deus chama, quando Deus escolhe, quando Deus vocaciona, é bom dizer que as coisas não acontecem no imediato. Há um processo chamado tempo, há um processo que ao nosso ver parece demorado, né? Imagine, depois de 25 anos, é que Deus cumpre tudo isso. Te abençoarei, engrandecerei teu nome, você será uma bênção. Quer dizer, todas essas promessas demoraram, então, 25 anos para acontecer na vida de Abraão. Aí eu faço a pergunta, repito, será que eu e você estamos prontos para realizar algo grande que Deus tem nas nossas vidas para ser realizado? Será que estamos prontos e preparados até mesmo para receber um projeto grande de Deus nas nossas vidas? Então vamos aprender com Abraão nesta noite. Primeiro ponto que eu quero refletir com os irmãos é o seguinte, que Deus dá uma ordem para Abraão. Abraão, sai da sua parentela, saia do meio dos seus. Abraão estava, de certa forma, acomodado, se é que assim eu posso dizer. Abraão, de certa forma, ele estava conformado com o seu estilo de vida ali na sua cidade de origem, que era Ur dos Caldeus. Quem sabe que Abraão estava, de certa forma, enraizado ali naquela cidade, junto com seus familiares, junto com os seus. E agora vem a promessa de Deus, olha, eu te abençoarei, você vai ser uma bênção, vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, vou abençoar aqueles que te abençoarem, mas tem um porém, saia da sua parentela, saia do meio do seu povo, e vá para uma terra distante, longe, uma terra que eu te mostrarei. Interessante que Deus não mostrou imediato a terra para Abraão, sabe por quê? Porque tinha um processo chamado tempo, Deus precisava de trabalhar na vida de Abraão. Ô irmãos, aqui nós tiramos lições tremendas. Deus tem coisas grandes a realizar em nossas vidas e por nosso intermédio, mas existe um processo do trabalhar de Deus na nossa vida. Enquanto Deus não vê, enquanto Deus não perceber que o trabalhar dele foi realizado no meu e no seu caráter, a bênção de Deus não chega, porque Deus não dá bênção para que nós venhamos a ensoberbecer, nos orgulharmos achando que somos o tais. Não, a bênção de Deus vem quando nós aprendemos a humilhar e a reconhecer que toda glória, toda honra, todo louvor pertence ao Senhor e a Ele seja dado. Mas tem pessoas que às vezes se orgulham, se ensoberbecem, achando que é o fulano, achando que é o tal. Não, Deus não abençoa estes tais. Lembra-se do publicano e do fariseu. O fariseu se orgulhava, batia no peito, era o cara. Fazia tudo certinho, bonitinho, contribuía, participava de tudo. Mas a Bíblia diz que Deus, olhando para aquele homem, viu um coração orgulhoso, soberbo. Viu um sentimento que não era um sentimento verdadeiro, mas falso. E quantos de nós abrigamos, às vezes, sentimentos falsos? Chegamos diante de Deus com hipocrisia, com falsidade. E Deus está vendo, graças a Deus que Ele está vendo. Às vezes eu não vejo, porque eu não tenho essa capacidade. Às vezes o seu esposo não vê, a sua esposa não vê, o seu pai não vê, mas Deus está vendo. Lá existe um sentimento, lá existe algo que impede a bênção de Deus chegar. Aí sabe o que Deus faz? Deus é tão misericordioso que Ele continua insistindo conosco, trabalhando na nossa vida. E às vezes demora 20, 30, 40, 50 anos. Abraão foi 25 anos Deus trabalhando na vida dele. 25 anos para a bênção de Deus chegar.
Mas hoje não, hoje nós queremos orar de manhã e receber a bênção à tarde. Ei, não é assim as coisas de Deus, não. Não se iluda. Ah, pastor, já tem 1 ano que eu estou orando. Orei 7 quinta-feira. Já estou orando já 20 anos. Continue orando, porque se a bênção não chegou, é porque Deus ainda está trabalhando no seu caráter. A verdade é essa. Agora, quando a bênção não vem, alguns desistem. Imagino eu, se Abraão tivesse desistido. O quanto ele estaria perdendo. O quanto ele iria perder se ele desistisse no meio do caminho e dissesse, não aguento mais, já são 20 anos. Já são 20 anos. Ou quem sabe, 25 anos, cheguei ao limite, não aguento mais. Ele perderia a bênção. E é assim que acontece conosco, meus amados. Quantos de nós, às vezes, perdemos por não esperar o tempo de Deus, o kairós de Deus. Deixa eu dizer algo mais que eu aprendo com Abraão. Quando Deus diz, sai da sua parentela, sai da sua terra, Abraão. Sem dúvida alguma, amados, ele estava, de certa forma, acostumado no lugar onde ele estava. E Deus diz, sai da sua parentela, saia do meio dos seus e vá para o lugar onde eu te mostrarei. Olhe para cá, deixa eu te dizer algo que fala forte ao meu coração e que eu aprendo com Abraão. Quantas das vezes, amado, nós estamos acostumados com a nossa vida profissional, nós estamos acostumados com a nossa vida conjugal, a vida familiar. Quantas das vezes nós acostumamos com o ministério, nós acostumamos com o estilo de vida espiritual, nós acostumamos, aqueles que estão namorando, acostuma com o namoro, tem muitos que acostumam, enfim, nós acostumamos fácil com as coisas. Vocês já perceberam isso? Acostumamos fácil com as coisas. Difícil é só às vezes o começo, mas começou, depois acostuma vir à igreja, acostuma contribuir, acostuma ouvir mensagens bonitas e maravilhosas. Mas aquele pastor prega, eu ouvi a mensagem, olha o culto, acostuma, mas a vida não muda nunca, só ouvindo, mas não muda nada. Você já viu que nossas igrejas estão cheias de pessoas assim? Ouve mensagens poderosas, louvores abençoados, mas continua mentindo, continua prostituindo, continua fazendo falcatrua, né? Fazendo coisas imundas, praticando todo tipo de coisas. Vocês já perceberam isso? Parece que não muda nada. Mas, irmão, o que está acontecendo? Não muda nada. Deixa eu dizer uma coisa aqui aos irmãos. Talvez você veio nessa noite e não esperava que iria ouvir uma palavra dessa. Mas deixa eu dizer uma coisa com muita propriedade aos irmãos nessa noite. Muitos não conseguem realizar algo grande em suas vidas porque estão acomodados. E sabe o que Deus está dizendo nessa noite para mim e para você? Saia da sua parentela. Saia do seu acomodismo. Saia da posição que você se encontra. E como um ato de fé, Abraão fez isso. Vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Mas foi no caminho, foi lá no deserto que Deus mostrou para Abraão o caminho que ele deveria seguir. Um ato de fé. Imagine sair para um lugar sem saber para onde ir, andando aí como peregrino. Vai para a direita, vai para a esquerda, volta, vai para... Irmão, sair sem direção, Deus disse isso para ele, vai para o lugar que eu te mostrarei. Isso é ato de fé. E quanto das vezes isso falta nas nossas vidas, ato de fé. Eu vou fazer isso pela fé. Eu vou renunciar, eu vou pagar o preço. Eu vou me humilhar. Quantas das vezes isso falta nas nossas vidas, amado? E isso retarda a bênção de Deus chegar nas nossas vidas. Mas Abraão não. Abraão saiu e foi conforme Deus havia lhe ordenado. Segunda coisa, dentro do texto que nós lemos, que eu aprendo com Abraão, Deus dá outra ordem para ele. Deus diz assim, vá você sozinho. A ordem de Deus era só para Abraão. Vá você só. Só vai você, ou melhor, só a família dele, a esposa, teus empregados, teus bens, está no capítulo 12, versículo 5, está aí. E o que Abraão fez? Levou consigo
o seu sobrinho. Sabe o que eu aprendo aqui, amados? Percebe-se que Abraão tinha uma dívida sentimental com o seu irmão. Sabia? Arão. Sabe por que o senhor fala isso, pastor? Porque, na verdade, nessa época aqui, o seu irmão já havia falecido. Arão já era morto. E o sobrinho estava com ele. Deus, interessante que quando Deus manda Abraão sair, Deus mandou ele levar a família, os empregados dele, mas não mandou levar o seu sobrinho. E ele leva o seu sobrinho consigo. Muitos não conseguem realizar ou receber as bênçãos de Deus, sabe por quê? Porque deve favor sentimentalmente a alguém. Deixa eu dizer, eu abri um parênteses para mim falar uma coisa aqui para os irmãos. Tem pessoas que estão tão presas sentimentalmente a outra pessoa, a outras pessoas, que ela não recebe a bênção de Deus, e isso impede, sabe, de tal forma. Eu conheço uma pessoa que nós trabalhamos com essa pessoa já há muito tempo. Conversamos muito com essa pessoa, aconselhando. E por último, agora ela resolveu de vez abrir mão sentimentalmente de uma pessoa. Porque ela era tão presa a essa pessoa, mas tão presa, que hoje ela já está com uma certa idade, ela viveu o tempo todo em prol dessa pessoa, não casou por causa dessa pessoa, é madrastra, não casou por causa dessa pessoa, viveu a vida toda em função dessa pessoa, certo? Deixou de realizar os seus sonhos, as suas vontades, por causa desta pessoa. E hoje, quando ela decidiu, por vez de abrir mão sentimentalmente de tal pessoa, irmão, ela está enfrentando uma barreira, uma dificuldade tão grande, porque a outra pessoa não entende isso. Ela entende como desprezo: você está me abandonando, você toda a vida cuidou de mim, você toda a vida foi sempre presente, agora você me deixa, você me abandona. Mas ela descobriu que ela também, essa pessoa que era presa, ela descobriu que ela também precisa de viver, que ela também precisa de usufruir das oportunidades. Tem pessoas presas sentimentalmente a outra, que ela deixou de viver para si. Vive em função da outra. Tem esposa que vive em função do marido. Aí, pastor, é errado isso? Desde quando ela se anula, é errado. E tem marido também que vive em função da família, só em função. Ele anula, ele não preocupa com ele, não preocupa com a sua aparência, não preocupa com a sua saúde, não preocupa com ele, só com o outro, só com... É errado, amados irmãos. Isso é errado, biblicamente. É tanto que uma certa feita Paulo disse para Timóteo: Timóteo, tenha cuidado da doutrina, mas tenha cuidado também de ti mesmo. Está lá na carta de Timóteo. Tenha cuidado de ti mesmo. Paulo estava dizendo: você tem que cuidar da sua saúde, Timóteo. Você tem que cuidar da sua aparência. Você tem que cuidar da sua vida também, Timóteo. Cuida da doutrina, mas também cuida de você. E quantos às vezes só cuida da doutrina? Só cuida do outro. Esquece dele. Parece, eu não sei, que Abraão ele estava preso sentimentalmente com o seu sobrinho, que ele não largava o seu sobrinho. Talvez ele tinha uma dívida, como já disse, com seu irmão Arão. Então, o que Deus faz? Olha, Abraão, pega a sua esposa, pega os seus empregados, pega tudo que você tem, mas Ló não. Deixa Ló. Deus, na sua onisciência, Deus via, amados, que Ló era um tipo de impedimento, algo, era como que fosse uma pedra no caminho de Abraão. Então Deus disse: deixe o seu sobrinho, não leve o seu sobrinho. A mensagem de Deus para mim e para você nesta noite é para nós refletirmos o que nós estamos levando, carregando na nossa caminhada, na nossa jornada e na nossa bagagem, que tem impedido a bênção de Deus chegar. Coisas que nós nos prendemos, nos amarramos, ou quem sabe estamos presos sentimentalmente, psicologicamente, espiritualmente também, presos por algumas situações, quem sabe, que impede a bênção de Deus chegar nas nossas vidas.
Tem pessoas presas. Às vezes não é bem uma pessoa, mas quem sabe a situação que aconteceu no passado. Quantas pessoas hoje que deixam de ser abençoado porque tem algo lá no passado que ele está preso. Hora e outra, pastor, eu tenho que ir lá. Hora e outra, minha mente vai lá. Hora e outra, eu penso naquilo. Não sai da minha mente. Aconteceu isso, deixou de acontecer aquilo. Meu pai, minha mãe, meu vizinho. Tem pessoas presas psicologicamente, mentalmente presas. E isso atrapalha a bênção de Deus. Isso impede a bênção de Deus chegar. Se é necessário pedir perdão, reconciliar, que faça. Se é necessidade de conserto, conserte. Mas não perca a bênção de Deus. Não deixe o diabo fazer de você cativo a situação do passado, que isso atrapalha a bênção de Deus chegar. Não fique preso a essas situações. Está entendendo, amado? Peça a Deus para Deus quebrar qualquer cativeiro que porventura o diabo criou e jogou você dentro. Peça a Deus para quebrar todas as barreiras que porventura te impede a você continuar caminhando em rumo à promessa de Deus sobre a sua vida. Deus prometeu a Abraão, vou te abençoar, mas Abraão, entenda isto, você precisa de deixar o seu sobrinho. Deixa logo. Outra coisa que eu aprendo, e o tempo já se foi, eu vou terminar aqui. Terceira coisa, no capítulo 12, versículo 10 até o versículo 13, a gente percebe que Abraão, por medo de morrer, ele mente, se é que eu posso assim dizer, faltou com a verdade, com relação a Sarai, né? Falando que Sarai era não era sua esposa, mas a sua irmã. Embora aqui a gente estudando, no fundo, ela era realmente irmã. Mas além de esposa, ela era irmã. Mas a circunstância, a situação do momento, revela que ele foi faltar com a verdade mesmo. Certo? Com medo até mesmo de que algo acontecesse com ele. Talvez um sentimento egoísta, olhe para cá, um sentimento talvez egoísta, da parte dele, ele então, cheio de medo, ele age dessa forma, mente dizendo que Sarai era sua irmã. Sabe o que eu tiro aqui e paro por aqui, a lição que eu aprendo aqui? O medo, eu já falei isso aqui, o medo ele nos paralisa, o medo nos impede de realizar algo para Deus e também de receber algo de Deus. O medo, aquele medo exagerado, demasiadamente, ele nos impede de alcançar a bênção de Deus. A Bíblia diz, e é bem verdade o que a Bíblia diz, né, que aonde o Espírito do Senhor está, aonde existe o amor de Deus, aonde o próprio Deus está, não deve existir o medo. Sobre o medo sobrepõe o amor de Deus e a presença de Deus. Meus queridos amados, não quero prolongar mais, o tempo já se foi, só quero fazer uma conclusão aqui dizendo o seguinte. Tinha muitas outras coisas para a gente falar aqui, mas deixa eu fechar aqui, fazer uma conclusão finalmente aqui. Deus tem coisas grandes, Deus tem projetos grandes na minha e na sua vida. Mas para Deus realizar estes projetos, entenda isso nesta noite. Eu preciso, primeiramente, estar disposto, primeira coisa, sair do meu comodismo. Segunda coisa, deixar tudo aquilo que me prende sentimentalmente, abandonar tudo aquilo que me prende. E terceira coisa, perder o medo, avançar. Avançar, dar um passo a mais de fé, sem medo, acreditando, crendo que aquele que prometeu é fiel, ele prometeu estar conosco, ele prometeu permanecer conosco todos os dias até a consumação do século. Fazendo assim, queridos, nós alcançaremos de Deus o projeto dele, a bênção dele, e realizaremos coisas grandes. Abraão realizou coisas grandes? Realizou. Deus abençoou tremendamente, é tanto que hoje nós somos chamados filhos de Abraão.
a sua descendência se multiplicou, Deus abençoou, Deus prosperou Abraão, não é mesmo? Deus prosperou, foi um homem próspero, abençoado, porque na verdade ele creu, ele acreditou, e por isso ele é chamado hoje pai da fé. Um homem de fé, que acreditou no impossível, mesmo quando tudo dizia que não, mas ele acreditou. Então a gente aprende isto com Abraão, e que se queremos receber a bênção de Deus, primeira coisa, entre as tantas que a gente já falamos nesta noite, eu preciso de ter fé, acreditar, crer no Senhor. Coloquemos de pé em nome de Jesus, o tempo não nos permite mais para falar nesta noite. Sabe, talvez você que me ouve nesta noite tem sofrido, quem sabe com os erros da vida, e ainda não entendeu que Deus quer te moldar, que Deus quer te ensinar, que Deus quer te capacitar para realizar algo grande para Ele. Deus trabalha nas nossas vidas de maneira que nós às vezes não entendemos, mas nós também temos que aprender com os erros. Vocês acham que Abraão não errou? Errou. Houve erro na vida de Abraão, mas ele aprendeu com os erros. Feliz é aquele que aprende com os erros, que cresce com os erros. E nós devemos também aprender com os nossos erros. Deus está trabalhando nas nossas vidas, no nosso caráter. Eu quero orar a Deus agora, agradecendo a Deus por esta noite, por este momento, por esta palavra, que Ele continue trabalhando nas nossas vidas, fazendo em nós a sua vontade, o seu querer, realizando em nós, trabalhando em nós, no nosso caráter. Ok? Não seja ouvinte tão somente da palavra. Não seja ouvinte somente da palavra, mas seja praticante da palavra. Todas as vezes que você ouvir uma mensagem e Deus falar com você, que você possa mudar algo na sua vida. Se assim fizermos, nós vamos estar cada dia melhorando, 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 melhorando e chegando aonde precisa de chegar, até a presença de Deus. Não seja, como disse nesta noite, aqueles que ouvem e nada muda. Nada muda. Tantas palavras de fé, tantas palavras abençoadas, tantas mensagens poderosas que nós ouvimos, mas nós não temos aquela humildade de dizer: eu estou errado, eu preciso de consertar, eu preciso de voltar atrás, eu preciso de começar de novo e vou começar. Não só eu preciso, mas tomar atitude e começar e mudar. Ó Deus, na Tua presença nesse instante nós estamos. Eu trago neste instante, Pai, o sentimento que há no meu coração, uma necessidade, Senhor, tremenda, de que o Senhor venha, Pai, mudar, transformar, Senhor, toda a nossa vida, o nosso caráter, nossos sentimentos. Ouvimos esta palavra, Senhor, que o Senhor chamou o Teu servo Abraão, mas que o Senhor realizou na vida dele, Senhor, o trabalhar do Senhor, fazendo dele realmente, Senhor, um vaso nas Tuas mãos. E depois de 25 anos que o Senhor realiza a promessa do Senhor na vida dele. E aqui, Senhor, estamos também como Teus filhos, como Teus servos. Às vezes, Senhor, cheio de falhas, abrigando em nossos corações sentimentos, mentiras, enganos. E às vezes, Senhor, que só o Senhor sabe, só o Senhor conhece. Mas eu quero te pedir agora, ó Deus, queremos sim a Tua bênção, mas queremos também que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, que o Senhor mude o curso, que o Senhor mude a história, que o Senhor mude por completo, Senhor, a nossa vida, para que possamos alcançar a bênção do Senhor. E eu sei que o Senhor tem coisas grandes para realizar em nossas vidas e para realizar também por nós e através de nós. Pai, realiza, Senhor, faz, ó Deus. Deus, tome as nossas vidas nas Tuas mãos. E ao sairmos daqui nesta noite, saímos convictos, Senhor, que precisamos mais e mais do Senhor e melhorar mais e mais diante do Senhor. Assim nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Eu só quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte: chave de Davi aqui representa nada mais, nada menos do que a autoridade de Jesus, que Ele tem de abrir e de fechar. A Bíblia diz que Ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou... Irmãos, eu consigo ver essa cena.
E eu consigo ver a cara do diabo, a cara de Satanás, quando a Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou das mãos do diabo a chave do inferno. Isso significa que Jesus tem autoridade para abrir e para fechar. É Ele que abre e é Ele que fecha. É Ele que abre e é Ele que fecha.